Vamos falar sobre yoga? Tudo aquilo que você nunca quis saber sobre essa filosofia ancestral. Eu sou o Malakini Dias e estamos começando mais um Yoga Talks. Hoje, o assunto que nós vamos abordar é Shiva, o criador do yoga. Shiva e seus mitos. Para esse episódio, eu convido o nosso queridíssimo cofundador do podcast, nosso especialista em soft skills, Vilmar Duarte. Exatamente, sejam bem-vindos, bem-vindas. Esse é um episódio justamente para falar das desconstruções e construções. Shiva, o Todo-Poderoso. E também a nossa diva do autoconhecimento, a nossa queridíssima Fer Filippozzi. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os que nos escutam, para todos os que nos assistem. E vamos nessa, vamos conversar sobre mitos de Shiva. Eu estou, na verdade, bem feliz porque eu também vou aprender aqui junto com vocês alguns mitos. Vamos lá! Bom, tal como toda a história, aquilo que nós acreditamos saber sobre os deuses romanos e antes disso os deuses da Grécia, quando você lê a Ilíada, quando você vai ler toda a estrutura que Homero escreveu, tem que entender que é mitologia, é mito. Quando Homero vai lá e descreve Zeus, quando Homero vai lá e descreve como seria Atenas, Palas Atenas, como ele descreve Poseidon, que viraram vários filmes hollywoodianos, tem que entender que é mitologia. Tal como a Guerra de Troia. A Guerra de Troia faz parte da Ilíada e não há nenhuma comprovação histórica de que a Guerra de Troia existiu. Então, tudo aquilo que você aprendeu sobre cavalo de Troia, sobre Aquiles, é mito. E a cultura hindu também tem uma boa quantidade de mitologia, dentre elas Shiva. Por que nós vamos falar sobre Shiva? Porque Shiva, dentro da mitologia hindu, Shiva é o criador do yoga. E para nós que praticamos uma filosofia, uma metodologia que vê o yoga de uma maneira mais técnica e menos mística, a interpretação para nós é que Shiva foi o primeiro ser humano a praticar e a ensinar o yoga. É isso. E Shiva tem... ele era tão fera, como eu mencionei logo na abertura, que ele foi considerado, ele foi alçado ao panteão dos deuses. E Shiva fazia parte, na mitologia, ele faz parte de um grupo étnico que era chamado os Drávidas, que foram conquistados por invasores. Quando eles quando eles foram conquistados, toda a cultura, toda a religião, tudo que eles praticavam era deixado de lado, não era levado para a elite dos conquistadores. E ele era tão forte dentro do meio popular que ele foi alçado para a Trindade. Lembrando que a Trindade tem o Deus criador de tudo, o Brahma, na mitologia hindu, né? O Deus mantenedor, que é Vishnu, e o destruidor, ou renovador, que é Shiva. Por isso que a gente sempre brinca aqui, vamos desconstruir para reconstruir. Então, a base de toda a estrutura da hindu, ou seja, a mitologia hindu relacionadas ao panteão de deuses, é a trindade hindu, Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, para quem gosta muito de quadrinhos, ou para quem gosta de toda essa série Marvel aí dos cinemas, Brahma, para a mitologia nórdica, é o mesmo que Odin, né? Odin, que é o criador, o pai de tudo. É interessante essas conexões que nós podemos fazer e perceber que a mitologia está presente em tudo, assim, né? Também tem uma outra mitologia aí, né, sobre que depois de 3 dias reencarnou e assim por diante, né, com 12 apóstolos. Tem uma mitologia por trás também. Mas vamos falar de Shiva aqui, que é bem interessante. Shiva, como o Vilmar comentou, é considerado o destruidor.
Mas por que ele é considerado destruidor? É uma forma de interpretar. Shiva é o destruidor porque ele vai destruir tudo aquilo que precisa ser renovado, que precisa ser refeito, reconstruído. Ou seja, quando há um incêndio natural numa floresta, destrói-se tudo, mas depois renasce. Então, Shiva, ele não é apenas o destruidor, ele é o renovador. Ele vem para renovar paradigmas, renovar hábitos, renovar culturas, trazer outros pontos de vista. Então, Shiva, que é o primeiro praticante de yoga, o criador do yoga, dentro da trindade hindu, ele consta como o destruidor, mas entenda e leia como o renovador. Ferzinha, essa era a deixa. Do renovador? Porque ele tem outros aspectos também. Vários outros, né? Existem, sim, vários outros aspectos de Shiva. A gente não vai abordar com minúcias e detalhes cada um deles aqui, porque cada um dos aspectos tem também símbolos que a gente teria que explicar e, enfim. Inclusive, se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp ainda, já entre em contato com a gente para fazer parte, porque a gente vai disponibilizar um material relativo a um dos aspectos de Shiva, que é um dos principais, que é Shiva Nataraja, o rei dos bailarinos, dos dançarinos, e a gente vai mandar só para quem tá lá no grupo. Então, se você ficar curioso, já entra em contato com a gente. Esse Shiva Nataraja que ela citou é aquele Shiva mais pop, vamos dizer assim, o Shiva famoso. Não, tem dois Shivas pop, que é o Shiva sentado meditando, Shiva Shankar, ou Shiva Shankara, e Shiva Nataraja, que é aquele que quando você vai numa escola de yoga, ou quando você vai comprar uma camiseta, tem lá aquele Shiva que é o Shiva num pé só, meio que fazendo uma dança, ao redor tem um arco, um anel representando o universo, ou seja, o fogo, por ele ser distribuidor, e Shiva está dançando, pisoteando um anão, que é a Vidya, e tem vários elementos ali nesse Shiva, que é o Shiva Nataraja, que nós vamos trazer todos os detalhes dessas esculturas, dessa imagem, no nosso grupo do WhatsApp, mas sim, esse Shiva, o Shiva Nataraja, ele é o Shiva dançarino, e aí é uma das teorias da origem do yoga, que Shiva, por ser um exímio dançarino, de uma dança primitiva, obviamente, né? Ele começou a praticar técnicas como respiratórios, técnicas para melhorar a flexibilidade, para melhorar a força, tônus muscular, para melhorar a consciência corporal, técnicas de autoestudo para se perceber melhor, e essas técnicas começaram a ser aquilo que hoje nós chamamos de yoga, lembrando que yoga é um termo sânscrito, e o sânscrito só chegou na Índia muito depois do yoga. O yoga chegou à Índia antes do sânscrito, porque o sânscrito é uma língua indo-germânica, ou seja, quando você fala yoga, você já está usando um termo que lá na origem do yoga, de quem praticava essas técnicas, nem chamava assim, tá? Tanto faz se é yoga ou yoga. Só evite falar yoga, por favor, né? E até pegando esse gancho da criação do yoga mesmo, aqui no livro do Van Lisbeth, ele traz uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala que parece que a dança estava na origem de tudo, como Eros, e que essa dança primordial suscitou a coreografia das constelações, das estrelas e dos planetas em sua relação harmoniosa e sua interdependência. Então, olha profundo. Só, como quem? Como Eros. Ele usou um outro mito, um mito grego, um mito, né? Eu trouxe lá um mito que está mais atrelado a toda essa mitologia grega para explicar a mitologia hindu. E o Van Lisbeth abre o capítulo de Shiva com essa frase. Mas eu gosto muito também do aspecto de Shiva Shankara, que é o Shiva sentado em postura de meditação, com as pernas cruzadas e com os Himalaias ao fundo. E ele traz justo uma representação daquele homem já liberado. O homem, como que a gente comentou? Liberto. Diva Mukta. Diva Mukta. O homem que já chegou num estado de samadhi, como a gente... Se você não está entendendo muito, já consulta, ouve, assiste o episódio anterior, que a gente falou bastante sobre isso. Mas esse Shiva representa o homem que já atingiu um estado de autoconhecimento, de expansão da consciência, o estado máximo. Então, ele já transcendeu a dualidade de bem e mal, de bom e ruim, dia, noite, toda essa dualidade que constrói esse nosso mundo. E ele já alcançou toda essa
libertação. Sim, é legal esse aspecto que a Ferzinha falou, porque eu disse, tem vários aspectos de Shiva. Então tem o Shiva Shankara, Shiva Nataraja, Shiva Pashupati, Shiva Ardhanarishwara e tantos outros, que cada aspecto vai explicar um pouco a natureza e a origem de Shiva, mas também aquele estado de consciência ou aquele estado que é mais fácil se explicar Shiva de acordo com o que quer se contar. Ou seja, eu quero contar uma lenda para explicar o porquê que o Sol nasce. Então eu vou contar um aspecto. Não, eu quero contar eu quero contar uma lenda de porquê que a cigarra e a formiga. Eu vou contar um outro aspecto. Então a ideia de ter tantos aspectos é para que de uma maneira didática e lúdica as lendas possam se manter vivas. Eu vou contando uma lenda, aí eu vou ajustar essa lenda de acordo com o meu público, de acordo com a época, e assim vão nascendo cada vez mais lendas. E não é que existam homens diferentes, né? Shiva era um único homem, mas dentro dele ele teria todas esses aspectos, essas personalidades distintas. Como o Vilmar. O Vilmar é especialista em soft skills, mas o Vilmar também é pai da Vicky. O Vilmar também é a pessoa que divide a vida com a Valéria. O Vilmar também é o cara que já foi especialista e palestrante de multinacionais. O Vilmar também já foi corredor. Então, quando você vê, tem vários aspectos. Depende de quem conhece o Vilmar ou em qual meio conheceu o Vilmar, vai contar a história do Vilmar daquele jeito. Ah, o Vilmar é aquele cara que corre na canaleta do Expresso e tal. Ah, ele mesmo. Para mim, não. Para mim, o Vilmar é esse especialista em soft skills, é o amigo e tal. Então, tem que entender que quando a gente tenta tirar da mitologia, trazer para as explicações mais óbvias, né? E não ficar ali na divindade da história. Gostei, eu vou traduzir esses nomes tudo pro sânscrito. Fica mais elegante, né? Diz a lenda que Shiva tem 1000 nomes, ou seja, 1000 aspectos. E para cada um deles tem uma lenda, um mito atrelado, né? Muito legal. Um dos mitos que eu mais gosto é o Nilkanta. E por que Nil? Nil é azul. Então tem até a representação de alguns deuses hindus, são os que são pintados de azul, Vishnu, Rama, Krishna e o próprio Shiva. Eles são representados em azul. Porque tem um costume, um determinado hábito de alguns hindus, eles passarem cinza no seu corpo. E para representar essa cor cinza, violácea, a cor mais fácil de ser representada nas pinturas era o azul. O azul também tem uma questão de nobreza. E como nós estamos falando de deuses, tem a ver com a cor do céu. Então tem toda uma representação mitológica do azul. E tem também, ele é representado azul porque tem um aspecto dele que é chamado de Nilkanta. Nilkanta, ele é representado com a garganta azul. Então tem uma lenda que alguém lá foi e envenenou o rio Ganges. Shiva foi para tirar os males, né, da humanidade. Ele foi lá e tomou todo o veneno do rio. Ou seja, ele absorveu o rio e depois o rio tem até uma representação que o rio brota do seu coque, né? Como é que é chamado o coque? Jutajata. Jutajata. E sai o rio Ganges nasce da cabeça de Shiva. E com isso o veneno fica, né, na garganta dele e é representado em azul. Uma outra lenda diz que os deuses e os demônios estavam brigando para consumir um néctar da imortalidade. E esse néctar, ele só poderia ser extraído dos oceanos se os oceanos fossem batidos. E quando você... Batido significa você colocar dentro de um liquidificador e bater aquilo, né? E como é que eles iam fazer isso? Então eles usaram lá uns artefatos, uma montanha, para bater os oceanos, e conforme eles foram fazendo esse processo, um veneno começou a contaminar os oceanos. Shiva foi lá e tomou todo esse veneno e ficou com a garganta azul. Então tem esses mitos. Né? As montanhas eram o liquidificador mitológico. Pré-clássico. É louco, é louco. É interessante também que toda mitologia ela tem uma função, né? Eu vejo muito isso, né? A mitologia ela tem uma função de
ensinar certos hábitos, costumes e contar como era aquele povo ou né, tudo isso. Nessa história do Nilkantha, é legal perceber que Nil, o sânscrito está presente nas nossas palavras do cotidiano, a gente nem percebe. Nil vem de anil, né, a cor azul. Nilkantha, ou seja, o que a gente usa para cantar? A garganta, Nilkantha. Está dentro de algum dos mantras. Quando nós estudamos yoga, praticamos yoga, tem muitos mantras. Nilkantha. E aí nós vamos entendendo que quando você está escutando aquele mantra, vocalizando aquele mantra, está contando essa história, está contando essa lenda. Como é que eles chamavam as lendas? De hinos. Né? Então, quando você vai estudar a cultura hindu e você vai estudar os darshanas, os pontos de vista, você vai ver lá que tem os hinos. Aí você fala, nossa, os hinos, o que são os hinos? São isso, são as lendas, são as histórias cantadas, né? Então, é mais fácil absorver no conhecimento, né? E aí você pode ter uma maneira de contar essa história ultra erudita, que é como você ir ler um artigo científico no qual o pesquisador fez questão de escrever só para quem entende, ou você vai ler aquele mesmo artigo científico para uma pessoa que usa uma linguagem muito mais fácil, acessível. Então, quando você tem uma lenda, ela vai ser contada de uma certa maneira para quem tem aquele arcabouço cultural e de uma maneira mais simples, por exemplo, as crianças. Como a parábola da cigarra e da formiga, Exato. da lebre. Mas tem uma maneira mais erudita de contar isso? Tem. Mas eu também posso contar com uma musiquinha, falando que Shiva foi lá, bebeu toda a água do rio Ganges, e aí quando Shiva devolveu a água do rio Ganges, ele ficou com essa sequela. Qual era a sequela? A garganta azul, ou seja, uma parte do veneno ficou na garganta dele. Isso para contar o quê? O que estavam querendo contar com isso? Como Shiva era poderoso. É simples. Para que toda essa história? Vamos mostrar que Shiva era poderoso? Como assim? Shiva foi lá e bebeu todo o rio Ganges. Tirou todo o veneno. Depois ele devolveu a água do rio Ganges. Purificada. Só que ele ficou com uma sequela. Ou seja, o que estava mostrando? Que Shiva era muito poderoso. Não só era poderoso, como era o mais poderoso de todos. Então essas lendas de Shiva são para mostrar, cara... Vamos trazer para a nossa realidade. O cara que criou o yoga é como se ele fosse um paranormal no sentido de, sabe aquele atleta que você admira muito? Você fala assim, nossa, Michael Phelps ganhou não sei quantas medalhas, Guga foi 3 vezes Roland Garros, ele tem uma paranormalidade. Era Shiva da época. Exato. Esse aspecto, né, de Shiva, Nilkantha, ele é considerado aquele que redime a humanidade de todo o mal. É muito bacana. Eu gosto muito dessa característica que a gente acabou trazendo de mitos e lendas e contos, de que eles são, de certa forma, lúdicos. Então, eles trazem ali no seu bojo um conhecimento que pretende se passar à população de uma forma mais lúdica e mais didática, e de tal forma que isso possibilita o acesso a um estado talvez até um pouco mais intuitivo de um substrato psíquico. Então, existe sempre essa pegada, assim, de que o conto está querendo passar, a lenda, o mito, está querendo transmitir uma mensagem codificada que o nosso psiquismo acaba captando, embora a gente, às vezes, não entenda direito o que o conto está querendo trazer. É muito legal esse aspecto. Inclusive, é legal entender que uma das técnicas que nós usamos dentro do acervo do yoga são os mudras, os gestos realizados com as mãos. Se você for assistir uma dança hindu, as dançarinas ou os dançarinos vão estar com a pontinha dos dedos todas pintadas de vermelho, porque ao dançar eles vão fazendo os mudras e a pontinha dos dedos vermelha é para você visualizar mais fácil qual é o mudra, e cada mudra significa algo. Então ela está contando uma história só com as mãos, uma linguagem gestual. E geralmente essas histórias que eles estão contando têm a ver com a mitologia hindu. Tá falando que Krishna veio e fez, daí ela faz os dois hang-loose juntos pro lado direito, que é a flauta transversa, que é o instrumento musical de Krishna, ou seja, você sabe que estava falando de Krishna, e assim coloca as mãos em Shiva Mudra, sabe que está falando de Shiva, e aí a mitologia toda está presente e enriquecendo, como a Fer falou, e trabalhando áreas do nosso consciente, do nosso subconsciente, que a gente nem percebe. Nós falamos no episódio passado do livro Yoga Sutra. Essa questão de falar em sutras ou em versos, isso também tem esse aspecto lúdico que você trouxe. Se pegar o Ramayana,
é um épico, né? O Malakini trouxe um épico grego, e aí você pega um épico hindu, que tem lá 70 mil versos, mas é uma forma mais fácil de você entender quando aquilo acaba sendo lúdico, é cantado em verso e prosa, né? Geralmente o mantra ou uma lenda, um mito, ele é um pedacinho, dessa grande história, desse grande épico, né? Exato. Então vai lá, pega um pedacinho e agora vamos falar aqui de Arjuna. Vamos contar a história desse cara e da importância do karma, dele não ser medroso, dele entender que mesmo ele não sendo da guerra, ele, em algum momento ele vai ter que defender o seu ponto de vista, aí você começa a trazer isso. A Ferzinha trouxe o Shiva Shankara. Ele é um dos deuses mais pops porque é um dos aspectos de Shiva mais pop. Por quê? Porque ele é o Shiva sadhu sentado meditando. Então toda vez que você vê uma imagem de Shiva sentado meditando, é essa imagem, Shiva Shankar. E quando então você quer usar esse processo de identificação com esse aspecto, você pode meditar na imagem de Shiva Shankar. As pessoas também erram bastante aqui, e a culpa não é das pessoas, a culpa é do artista ou do escultor. Por quê? Porque quando ele vai retratar, às vezes, Shiva Shankara meditando, ele faz Shiva sentado com as mãos em Shiva Mudra, mas os polegares unidos. Os polegares unidos, esse mudra é usado no budismo, num tipo de meditação budista. Então, toda vez que você ver uma estátua, ela estiver com as mãos em Shiva Mudra, uma mão sobre a outra, descansando sobre as pernas, com as palmas para cima, e os polegares estiverem unidos, aquela estátua, aquela imagem é do budismo, não é do yoga. Aí às vezes você vê isso, uma escola de yoga com uma estátua do budismo, sendo que o budismo ele não faz parte dos darshanas da cultura hindu, dos pontos de vista da cultura hindu. O budismo ele é considerado, na verdade, uma heresia. Mas não tem a ver com ser melhor ou pior, só para você entender que às vezes a gente confunde e mistura tudo, né? Às vezes a imagem que está lá é de Buda até, não é nem de Shiva. Às vezes é de Confúcio. Confúcio, Bom, vamos nessa. Eu vou voltar ao mito da Ferzinha, porque em muitos aspectos de Shiva, quando você começa a dar um Google em imagens de Shiva, você vai ver que Shiva tem a cor azul, como o Vilmar trouxe, mas que Shiva tem 4 braços. E aí você fala, era um deus, era uma divindade, tem 4 braços, ele era o cara, ele conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo. É um recurso didático muito inteligente dos pintores, dos escultores da época, de simbolizar movimento. Então ele coloca um braço aqui, um outro braço em cima, está dizendo o quê? Que o braço do cara estava se movimentando. Né? Não é que ele tinha 4 braços ou 1000 braços, é que ele está fazendo movimentos. Tem que entender que naquela época não existia ainda vídeo. Não? Não! Então o que existiam eram esculturas e pinturas. Então, para simbolizar o movimento de Shiva dançando, se fez 4 braços. Mas aí isso foi para Shiva Shankara também. Shiva está lá sentado meditando e uma mão está segurando Trishula, uma mão está segurando o Damaru. As outras mãos estão em concha. Ali o cara se perdeu um pouco, mas tudo bem. É para simbolizar movimento e para trazer essa alegoria dos elementos de Shiva. Então, quando a Ferzinha citou Shiva Shankara, o Trishula é um tridente. Ah, mas Netuno também tinha um tridente? Netuno também. Poseidon também tinha. Shiva usava um tridente para defesa ou para outras utilidades da sua época. E na outra mãozinha ele segurava um Damaru. Damaru é um instrumento que é um tamborzinho e que a finalidade desse Damaru é marcar um ritmo. Qual ritmo? O ritmo do universo. Então Shiva era Deus do universo. Não, era o ritmo do universo. Qual é o ritmo do seu universo, Vilmar? O meu ritmo é pirado. Meu ritmo ultimamente tem sido... As 24 horas são as mesmas, mas o seu ritmo. É diferente então, de cada um. Né? Tem essa simbologia de você vai ditar o ritmo da sua mudança, da sua evolução, do seu autoconhecimento e o ritmo das coisas que você quer conquistar na vida. Então Shiva tinha o Damaru e ele tocava o Damaru, ditava o ritmo do universo. Eu gosto dessa parte mística, né? De tipo, o ritmo do universo, a velocidade que os planetas, que o cosmos está sempre em expansão. E lembrando que é importante que você dê seu like, que comente. Se você não concorda com nenhuma dessas versões que nós estamos trazendo da mitologia,
do aspecto que nós estamos trazendo, comente, traga a sua e faça parte do nosso grupo do WhatsApp. E enriqueça, porque nós estamos aqui num podcast de 30, 35 minutos, então a gente atalha, né? Exato. Eu queria que dava para gravar um podcast só sobre Shiva Shankara, dava para gravar um podcast só sobre a história dele bebendo água do Rio Ganges, né? Mas aí viraria um hino, né? Exato. A gente escreve aqui um Ramayana. A ideia, lembrando que Shiva, ele... Quando a Índia foi invadida pelos arianos, 1.500 anos antes de Cristo, ou seja, há 3.500 anos, quando ela foi invadida, e foi uma das... Depois disso, ela foi invadida várias vezes, antes disso já havia sido invadida. Shiva já era esse cara top, ele já era pop, ele já era o cara. Então, muitos desses mitos vinham de mais de 5 mil anos. É uma história, ou seja, já era milenar na época, né? E a Fer vai trazer um aspecto de Shiva que foi encontrado numa cidade de Mohenjo-Daro. E a arqueologia já chegou à conclusão que essa cidade tem mais de 5 mil anos. Então, toda essa mitologia vem de longa data. E é interessante porque na época dessas descobertas, como a cidade de Mohenjo-Daro e outras, nós temos que entender que Shiva ele já era pop, já estava presente ali no ambiente cultural, imaginário, no inconsciente das pessoas, no inconsciente coletivo, mas ele era uma lenda, mas não era uma não era uma divindade, porque não existia esse aspecto da divindade. Exato. A divindade ela entrou na estrutura hindu depois. Então, com a invasão, né? Exato. Então a divindade atribuída a Shiva é uma coisa muito posterior à origem do yoga e à origem de Shiva. E até existe uma lenda, uma teoria de que ele teria virado uma divindade por pressão social mesmo, né? E daí os arianos teriam concedido esse posto meio que para dar uma refreada na população e controlar. Então vocês querem, a gente vai te dar esse deus. Sim, porque Shiva era um deus da grande massa, ou seja, era um deus, ele era vamos tirar a palavra Deus. Ele era uma pessoa muito benquista. As lendas de Shiva habitavam o coração e a alma da grande massa que não era a massa dominante. Então, quem estava dominando não queria saber de Shiva. Shiva era um monte de lenda e de mito que eles consideravam ralé. Não é nobre o suficiente. Mas a sociedade fez uma pressão tão grande, ou seja, era tão presente, que eles tiveram que aceitar Shiva como uma divindade para acalmar os ânimos. Tem um estudo disso no livro do Van Liesebet, que é Tantra, o culto à feminilidade, e ele conta um pouco essa lenda, Mitya Eliade também reforça isso. É legal, mas vamos passar. Gostei, Ferzinha? Orra! Trouxe algo que aqui estava escondido em algum lugar aqui das minhas sinapses. E esse aspecto que o Vilmar comentou de Shiva, o Shiva Pashupati, é a primeira manifestação que se tem conhecimento de Shiva, lá nas origens, lá nas escavações. E tem até um desenho mesmo. Tô com 2 livros diferentes aqui. Os 2 trazem esse desenho. Depois a gente manda para quem está no grupo. Se você não está, já faz parte. É uma tábua de argila, né? Que é um selo. E esse selo dá para a gente colocar aqui na imagem do YouTube também, aparecer aqui. Dá para pôr. Boa. E seria um dos aspectos de Shiva, um dos símbolos dele mais poderosos, em que ele aparece como o senhor das feras. Ele estaria ali com vários animais e... enfim. Shiva Pashupati. E aí, de novo, eu vou entrar nos mantras, para você perceber a importância de alguns mantras. Tem um mantra que a gente brinca aqui, eu vou estragar a sua vida agora no mantra, que é o mantra do Passa Upate, né? Não é Pashupate, é Pashupate, que é esse mantra está falando desse cara aí, do aspecto de Shiva, meio Tarzan, né? O Shiva que dominou os animais. Selvagens. Você vê que as lendas vão migrando para outras cenas, e esse aspecto de Shiva é Shiva sentado sobre a pele de um leão,
meditando, mas ele também tem vários adornos e coisas que mostram que ele, de uma certa maneira, conquistou os animais, mas conquistar é uma palavra meio brahmacharya, meio impositiva. Ele tinha, vamos dizer assim, um carisma. Ele vivia em harmonia. Ele não tinha medo dos animais, porque ele percebeu que ele era um animal, porque o homem é um animal, né? Fica aí, ó. Você quebrou o encanto ali do mantra. Lembrando que mantra, o Malaquino já tinha trazido que seriam os hinos, né? O mantra, ele tem um aspecto de não só contar as histórias, mas ele tem um aspecto prático também nas práticas do yoga. O mantra, ele reverbera os sons e ultrassons. E sabendo disso, os sábios, o que eles faziam? Eles conseguiam dominar os animais. Então tem mantra para você afastar animais, mantra para você acalmar um animal, e mantra para você fazer o bem. E aí eu não vou me prolongar nisso porque não é tema desse podcast, né? O mantra que faz os seres humanos, todos os adultos virarem retardados, né? Que é ver uma criancinha e... ver um bebezinho... Até a criança fica olhando para ele, né? Um cachorrinho fofinho, né? Aí o cachorro olha e fala, não, pode falar normal comigo. Mas nós vamos gravar um episódio sobre as técnicas mesmo do yoga e falando sobre a parte técnica. E aí, quando nós abordarmos o tema mantra, nós vamos explicar os efeitos tão poderosos dessa vocalização de sons e ultrassons que atuam por ressonância, por empatia no nosso corpo. Bom, olha que interessante. Falamos de Shiva Shankara, falamos de Shiva Pashupati, Shiva Nilkantha. Falamos também de Shiva Nataraja, que era o rei dos bailarinos. Esse a gente vai colocar um material todo muito mais detalhado no grupo do Whats. Mas existem outros aspectos. Um dos aspectos é o Shiva Ardhanariswara. Esse Shiva, ele é muito legal porque ele representa... Metade desse Shiva é representado com o corpo masculino e a outra metade é representado com o corpo feminino. Todos os adornos de um lado são adornos que referem-se à masculinidade e todos os adornos do outro lado se referem à feminilidade. Isso é legal porque é uma demonstração de que Shiva, por meio do autoconhecimento, da meditação, desse processo do yoga, ele percebeu que todos nós temos essas duas energias no corpo e que nós temos que trabalhar de uma forma, não que uma seja melhor que a outra, mais poderosa, mais forte, não, mas que elas vão se somar e que existem momentos na vida que você vai precisar de uma característica mais bruta e existem momentos na vida que você vai precisar de uma característica mais sensorial. Então esse Shiva Ardhanariswara é o Shiva metade homem, metade mulher e é um Shiva poderoso pacas, assim, porque realmente nós temos aí toda esse momento de masculinidade tóxica, todas essas coisas, então vale a pena aplicar uma meditaçãozinha em Shiva Ardhanariswara. E nós estamos falando, tudo isso está atrelado ao yoga, mas o Shiva Nataraja, que nós vamos passar mais informações para vocês depois, é um cara que está também na filosofia da dança. Quando você estuda a história da dança, ele é o cara que é um dos primeiros a ser citado no balé clássico, né? Quem vai estudar dança geralmente é as pessoas que vão ou do balé moderno ou o estudo formal da dança. Ou seja, não é a dança. É igual o yoga, como a gente mencionou no episódio passado, né? Vai lá e dança. E pesquisando muito a fundo mesmo, for uma pessoa realmente afim, você também vai encontrar o aspecto de Shiva Nataraja nas artes marciais, na origem do Karatê, tá? Porque conta a lenda, a mitologia, a lenda de que Bodhidharma queria ensinar toda a tradição, né? Queria ensinar ali a estrutura do budismo e ele queria sair da Índia e ir para a China, só que ele ia fazer isso sozinho. Então, um dos princípios era não matar, e aí, para fazer isso, ele teve que sentar e ficar meditando para descobrir como ele faria isso sem uma escolta armada para chegar na China e poder ensinar esses ensinamentos. E aí diz que ele sentou para meditar na frente de uma estátua de Shiva Nataraja, ficou lá. Alguns dizem que foram 6 dias, outros dizem que foram 6 semanas, outros dizem 6 meses, outros dizem 6 anos, alguns dizem que foram 6 séculos, meditando até que ele viu Shiva, a estátua de Shiva Nataraja,
se movimentando, dançando, mas que seriam movimentos que ele poderia usar na sua trajetória para chegar na China como autodefesa. E aí surgiu, na mitologia, o karatê, que é mãos livres. E ele poderia se defender, não matar ninguém e chegar lá para ensinar. É interessante isso, né? E ele, então, uma das origens está na dança, mas também nas artes marciais, para você perceber como Shiva era um cara, primeiro, antigo, uma mitologia antiga, e ele influenciou muitas artes, muitas coisas, inclusive muitos mitos gregos depois acabaram também tendo essa influência, mesmo que não assumida, de Shiva. Eu queria falar tanta coisa aqui hoje, queria falar de Ganesha, filho de Shiva, aquele cara com a cabeça de elefante, que todo mundo sempre pergunta por que tem um carinha com a cabeça de elefante dentro do yoga. Queria falar, mas a gente tem um podcast para ser mais curtinho, o Yoga Talks. Mas se você quiser muito que a gente grave um episódio falando de Ganesha, ou que a gente dê uma continuidade sobre mitos de Shiva, manda pra gente aí os seus comentários no YouTube ou manda no nosso direct para que a gente entre nessa área. Ganesha é aquele carinha que tem a cabeça de elefante. Eu quero falar. Já deu. Manda pra gente aí nos comentários. Uou! Valeu, um grande abraço. Até. Até a próxima.